Colossenses 3:23. Este tema é de grande relevância, pois nos mostra que, muito além da salvação que obtemos por meio da graça de Deus e pela fé em Cristo, o Senhor nos recompensará em face de toda boa obra que realizarmos em prol do reino de Deus aqui na terra. Então, há uma recompensa prometida por Deus para aqueles que servirem o reino de Deus. Por isso que o texto de Colossenses 3, 23, Colossenses 3, 23, diz que tudo o que fizerem, ou tudo o que fizermos, para a gente fazer de todo o coração, aplicar o coração, como para o Senhor. Então, isso aqui, olha assim, ó, tudo que você for fazer, meu irmão, nessa vida, tudo, na igreja, no teu trabalho, na tua família, na tua casa, no colégio, tudo. Aqui não está especificando, não está classificando, não está pontuando nada. Aqui é abrangente, aqui é holístico, está falando tudo. Tudo que você fizer. E aqui é fazer, né? É ação. Façam de coração. A motivação é o seu coração. Como para o Senhor, não para os homens. Aí o versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Glória a Deus. Então, há uma promessa, há uma palavra que Deus vai recompensar todo o esforço, todo o trabalho que fizermos no reino, mas a recompensa é que fizermos, a recompensa que vamos receber é aquela recompensa que a gente vai fazer como para o Senhor. Ele está explicando, a recompensa é como se fosse para o Senhor. Então, e é interessante que, então não é o que eu faço, porque a gente pensa que a recompensa é pelo que eu faço. Versículo 23, volta de novo, versículo 23, a recompensa não é apenas pelo que eu faço, mas é para quem eu faço. Não é o meu trabalho apenas, é para quem eu trabalho. Não é o que eu sirvo, é para quem eu sirvo. Tem direção, tem direção. Se eu faço para o Senhor, terei recompensa do Senhor, né? Se eu faço para o homem, terei recompensa do homem. É as duas formas de viver. Jesus em Mateus 6 falou das duas formas de viver. Tem a forma de viver em Deus, que é a forma de viver do reino, e tem a forma de viver do mundo secular, a forma de viver do homem. Se eu fizer para o homem, Mateus 6 diz que eu terei recompensa do homem. Já recebi o meu galardão, já recebi minha recompensa, vou receber o esforço do seu trabalho. Agora, se eu faço para o Senhor, para o reino, receberei recompensa do Senhor. Então, querido, segundo aqui o pastor Saulo, ele diz que existe vários tipos de recompensa dadas por Deus aos seus servos. Existem recompensas dadas por Deus, não é pelo homem.
Você pode ser recompensado, premiado, galardoado por um homem, beleza. Mas por Deus é melhor. Vindo de Deus é melhor. Ele diz que existe a recompensa dada por Deus na terra. Pedro diz: Senhor, nós estamos te servindo, nós estamos te seguindo. Pedro preocupado com a recompensa. O que nós vamos ganhar com isso? O que a gente vai ganhar com isso? O que a gente vai lucrar? Qual é o nosso saldo? Aí Jesus disse: 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Então, tem recompensa aqui nesta vida, e tem recompensa no porvir, na vida eterna. Tem recompensa nessa terra. Aqui em vida, aqui, ó, você. Tem recompensa, Deus te recompensa em vida. Deus multiplica tudo o que a gente faz por 100. 100 vezes 1, 100. 100 vezes 2, 200. 100 vezes 3, 300. 100 vezes 0. 100 vezes 0, irmão. 0. Se eu não faço nada, não ganha nada. É multiplicação, é matemática de Deus. É a matemática de Deus. Ele pega tudo que eu faço e multiplica por 100. Gente, esse patrão é bom, né? Ele pega tudo que eu faço e multiplica por 100. Proteção. Ele colocou duas bênçãos, duas recompensas aqui no porvir, aqui na vida que nós vivemos aqui hoje. Proteção e prosperidade, né? Proteção é um tipo de recompensa, querido. Deus guardando a tua casa, Deus guardando os teus bens, Deus guardando, porque o nosso olhar está só no lado material, a nossa visão está no financeiro. Querido, é uma recompensa já que você está desfrutando, Deus guardar a tua casa do vil tentador, guardar os teus filhos do laço do passarinheiro, nos proteger os nossos bens, já é uma recompensa. Já estamos sendo recompensados, né? Então, proteção e prosperidade nessa vida. Um bem que você adquire, um patrimônio, é uma recompensa. É Deus te premiando, te recompensando, te galardoando, né? Um aumento de salário, glória a Deus, é Deus te recompensando. Um imóvel, uma propriedade, é Deus te recompensando, te prosperando, te dando saúde, evitando saúde física, saúde emocional, saúde mental. Isso aí é prosperidade, meu irmão. Paz no coração, isso é prosperidade, isso é recompensa de Deus. Então, é uma forma de Deus nos recompensar, é prosperidade. Existem 12 níveis de prosperidade na Bíblia. E pasmem, o último nível, mais baixo, mais inferior é dinheiro. Qual é o primeiro que a gente coloca? No topo, dinheiro. Só que na Bíblia, o último nível, o nível mais baixo, mais inferior é dinheiro, é bens, é posse. Querido, você quer uma maior riqueza do que você sentir paz no seu coração? Maior prosperidade do que essa? É um nível. Prosperidade relacional. Se relacionar com todo mundo. Irmão, pensam na prosperidade, você se relacionar. Prosperidade, querido, moral. É uma riqueza, meu irmão, é uma riqueza. É uma riqueza. Então são 12 níveis, né? Não é a temática de hoje, né? Mas não fique apegado só ao dinheiro. Não é o que você possui, é quem você possui. Não é o que você tem, meu irmão. Não é o que você tem, mas é quem você tem. Por isso que o Salmo 23 o Salmo 23 é um salmo que
ele nos coloca no verdadeiro lugar, ele nos traz o verdadeiro sentido da vida. O Salmo 23 traz o verdadeiro sentido da vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não está falando de coisas, não está falando de bens, de posse. Não é o que te falta, é quem te falta. Não é Ele, é Deus que não pode faltar em nossas vidas. É Ele mesmo. O salmista está falando isso, porque o Senhor é meu pastor. Na versão da língua hebraica, na língua mãe, dá a ideia que é Ele, a ideia ali, é Ele que não me faltará. Ele, é Ele. Porque o Salmo 23 fala de 3 ambientes. Fala do deserto, fala dos vales e fala da casa. Desertos, pastos. No deserto ele cria pastos verdejantes. No vale, a presença dele está contigo. E na casa, o versículo 6, né? Porque certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na tua casa por longos dias. Aqui, a ideia é a jornada do viajante. Ele sai de casa, versículo 6, ele sai de casa, ele anda pelos desertos da vida, ele passa pelos vales da vida, mas ele volta para casa. Ele retorna para a sua casa. Por quê? Por causa da presença. Não é o que ele tem, é quem ele tem. Por causa da presença. A presença traz ele de volta para casa. Traz ele de volta para casa. Então, querido, a prosperidade é recompensa futura. Nas recompensas futuras, né? Pastor Saulo aqui, ele coloca que as Escrituras Sagradas nos afirma que o trabalho que realizamos com fidelidade e amor em Cristo neste mundo será retribuído no céu, em forma de galardões. Galardões significa recompensa, prêmio, honrarias, né? Recompensas por serviços prestados, ações realizadas. Então, são galardões. Paulo fala de 5 coroas: coroa da vida, coroa de glória, coroa de gozo, coroa eterna. Coroa dá ideia, né? Dá ideia de governo e autoridade. Governo e autoridade. É uma espécie de recompensa lá no porvir, na eternidade, tá? As distribuições dos galardões, né? Vai recompensar, premiar os seus servos fiéis. Então, meu irmão, vale a pena passar pelas lutas aqui na terra, porque Deus vai nos recompensar lá no céu. Vale a pena ser fiel aqui, manter-se fiel, fazer a obra de Deus com fidelidade, honrar o Senhor. Ele vai nos honrar no porvir. Paulo diz que se esperarmos por Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, nós esperamos por Cristo no porvir, porque o Romanos 8, 31 é lindo, né? Romanos 8, a partir do versículo 31. Quem tentará, que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o versículo 32, né? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também a ele todas as coisas? 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Olha o 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
a expressão mais do que vencedor, cada um tem uma interpretação. Mais do que vencedor é aquele que vence na terra e vence no céu. Aleluia. Ele é mais do que um vencedor aqui na terra. Ele não só vence a prova, ele quebra recorde. Ele quebra o recorde, né? Então, querido, recompensa lá no céu, tá? Coroa de glória, galardões. Glória a Deus. Deus tem para sua igreja. Deus tem para sua igreja. Tá aí um resumo da lição, né? Escrita pelo pastor Saulo, tá? Se os irmãos quiserem o material, depois eu posso passar, manda no WhatsApp, tá? Eu passo esse material para os irmãos. Agora, vamos aplicar o que o pastor Saulo escreveu, vamos aplicar? Abra sua Bíblia em Mateus 10, 42. Mateus 10, 42. O texto foi indutivo. O texto me induziu, né? Tomar um copo de água. Olha o que Mateus 10, 42 diz. E qualquer que tiver dados, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulos, para os meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo perderá o seu galardão, perderá a sua recompensa. Um copo de água fria, querido. A gente precisa, esse texto é uma metáfora. Jesus está falando do serviço do servo, da função do servo. Jesus aqui está falando a metáfora do copo de água fria, fala do serviço do servo. Quem fazia esse serviço aqui era o servo, tá? Então, e a ideia do texto aqui é resgatar a cultura do servo. Por quê? Nós vivemos em um mundo, querido, pasmem, onde as pessoas não querem mais servir. Cada vez mais servir está escasso. Não tem mais o prazer de servir. Elas não querem servir. As pessoas, estou falando de um termo genérico. As pessoas hoje, no mundo em que vivemos, não querem mais servir. Mas elas querem ser servidas. A dinâmica do reino é outra. A proposta do reino é outra. A maioria das pessoas, hoje em dia, acham que é difícil servir. Ai, Deus do céu, eu estou entrando no elevador, entra alguém, eu vou ter que colocar a mão para ele entrar. Você está servindo aquela pessoa, o tempo dela. Ai, meu Deus do céu, eu no carro, no trânsito, eu vou ter que dar passagem para... Você está servindo. Ai, meu Deus, eu cobri aquela pessoa no meu serviço lá, é difícil. Você está servindo. Você está servindo. Dá um bom dia para alguém, você está servindo. Dá uma boa noite para alguém, você está servindo. Como é raro hoje em dia. Dá um bem-vindo para alguém na igreja, você está servindo. Você está servindo. Querido, o quanto servir faz bem. O quanto servir é prazeroso. Precisamos resgatar a cultura do servir. Tem muitas pessoas que acham difícil servir, estender a mão para alguém, na faixa de pedestre, querido. O carro, né, nossa cultura brasileira. Eu tive na Inglaterra, lá em Londres, quando você pisava na faixa, o carro diminuía a velocidade. Aqui a gente, quando alguém pisa na faixa, a gente acelera. Porque quer passar logo. Você está servindo aquela pessoa. É servir. Você está servindo. É um serviço. Mas essa dinâmica da vida, né, tão agitada, a gente acelerada. Então, querido, a gente precisa resgatar a cultura do servo. A imagem do servo em nós. Tá? Como a cultura do servo está sendo desconstruída. E é por isso, querido,
que a motivação para servir ao próximo está desaparecendo. Ninguém se importa mais com a dor do outro. Com a dor do outro. Ninguém se importa mais com o sofrimento do outro. Nós vivemos, querido, praticamente, pessoas não se importam mais com o sentimento do outro. E isso não é bom para a humanidade. Sabe por quê? Porque é servindo que eu sou servido. Eu só recebo o que eu entrego. Querido, grave isso, eu só recebo o que eu entrego. Se eu não entrego, eu não recebo. É em casa, é no trabalho, é na igreja, é na sociedade, eu só recebo se eu entrego. Mas aí a gente fica, ai meu Deus, ninguém me dá nada, ninguém me serve, ninguém... Eu só recebo o que eu entrego. Eu só ganho o que eu dou. É uma recompensa. E nós vamos aprender aqui onde deve estar o foco da nossa recompensa. Então, querido, eu quero ser recompensado nessa terra. Eu quero ser recompensado no porvir, eu quero ser recompensado no reino de Deus. Então, querido, se importe com o outro. Sabe por quê? Porque a tônica desse mundo hoje é: não se apegue a nada e não se apegue a ninguém. A dinâmica do mundo é essa hoje. Não se apegue a nada e não se apegue a ninguém. Viva a sua vida. Vive o seu mundo. O Evangelho não é sobre o seu mundo. O Evangelho não é sobre o meu mundo. O Evangelho não é sobre eu, é sobre o outro. É sobre o outro, meu irmão. É sobre alguém. Está lá à beira do caminho, mas é um alguém. Está lá ferido, machucado, semi-morto. Mas a gente passa de largo. Então, o Evangelho não é sobre mim, é sobre o outro. Levai as cargas uns dos outros. Honrai uns aos outros. Cuidai uns dos outros. Amai uns aos outros. Considerai em alta estima uns aos outros. Querido, nós vamos ver daqui para frente. Eu só sou feliz quando eu me importo com o outro. Quando o marido se importa com a esposa, quando a esposa se importa com o marido, quando o filho se importa com o pai, quando o pai se importa com o filho, quando o pastor se importa com a ovelha, e quando a ovelha se importa com o pastor, quando o patrão se importa com o funcionário, e quando o funcionário se importa com o patrão. A gente só se completa no outro. A gente só se realiza no outro. A gente só se realiza no outro, irmão. Ninguém foge. Adão estava lá só. Gênesis diz que havia uma solidão profunda no coração dele. Como que um homem perfeito, como que um homem inteiro, era um homem perfeito e inteiro, mas não era completo. Porque ele só vivia para ele. A gente tem que desmistificar essa ideia de viver só para você. Cristo não viveu só para ele. Deus não viveu só para ele. Ele viveu para mim, ele viveu para você. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque Deus pensa no outro. Deus pensa em você, Deus pensa em mim. E a gente não pode pegar essa ideia satânica. É uma ideia satânica, não é humanista não, é satânica, meu irmão. De não se importar com o outro. De não dar atenção ao outro, de não cuidar do outro, querido. Precisamos cuidar uns dos outros, mas esse cuidado está diminuindo cada vez mais. O único que pode manter a cultura do servo, do servir e do serviço é a igreja, meu irmão. Não tem outra instituição que pode manter essa cultura no mundo do servir. Você é sal para servir, você é luz para servir.
O único que pode é a igreja. Não tem mais uma outra instituição no mundo, meu irmão. É a igreja. Olha a ideia da vela. A vela se deixa ser consumida para aquecer e dar à luz quem está em sua volta. É a ideia do Evangelho. É a ideia do Cristo. É a ideia do ser feliz, tá? Então nós precisamos resgatar essa cultura. Se a gente quer ser recompensado aqui na terra, se a gente quer ser recompensado lá no céu, a gente precisa pensar nisso aqui. Pensar no Evangelho como ele é. Que o Evangelho não é sobre mim, é sobre o outro. O que eu recebo, eu passo. Né? A gente tem, sabe aquela chama quando a gente aceita Jesus? Aí eu quero ganhar meu pai, quero ganhar minha mãe, quero ganhar meu amigo, eu quero transmitir o Evangelho. Eu quero aquela coisa gostosa, aí eu quero pregar para um, eu quero pregar para outro. Eu quero o que eu recebi. Eu quero passar, eu quero transmitir. Essa chama ainda está dentro de você, meu irmão. Glória a Deus. É no seu trabalho, é ver alguém que está sofrendo, estender as mãos, é ver alguém que está precisando. Agora a gente está vivendo muito para nós mesmos. A ideia hoje da solidão. Se isolar. Perigoso isso aí, meu irmão. Isolar ou ir por secreto. Tem muitas pessoas isolando. Mas se você quiser, vai para o secreto com Deus. Mas não se isole, não se feche. Lá no secreto você vai ver. Deus vai te mostrar quem você deve cuidar, abençoar, ministrar. Né? Então, vamos lá. Então, essa metáfora do copo de água fria aqui, é uma metáfora, viu? Do copo de água fria. Volta lá no Mateus 10. Ó, do copo de água fria, essa metáfora. É aquele que der um copo de água fria a um desses meus pequeninos. Então, quando a ideia que Jesus estava falando é cultural, isso aqui era costume da época. Quando alguém chegava, quando um senhor, quando alguém recebia um visitante em sua casa, um viajante, recebia alguém em sua casa, né, o servo era quem fazia as honrarias. Fazia as honrarias. Como que o servo fazia as honrarias? Segundo a tradição. O servo, ele descia em uma fonte de água, ele descia uma fonte de água, e lá ele apanhava água fresca. O servo, ele tinha o cuidado de não servir da água do pote amanhecido, dormido. Não era como hoje a tecnologia, né, que você tem hoje, a geladeira. O reservatório era no pote, né? Já tomei muita água de pote, é muito bom, viu, irmão? Meu Deus do céu, se for naquele copo de alumínio, melhor ainda, né? Então, no filtro, né, de barro, as velas, você tem que, né, pegar as velas ali e arear com o açúcar. O açúcar. É, menino. Os mais novos não conhecem isso aí, não. Arear a vela. Potável. Então, o que é a ideia disso aqui? É uma água. O que é a ideia da água fresca? Aqui traduzimos para água fria. O que é a água fria? Era uma água natural, potável, água limpa, água pura. O servo tratava os convidados de honra do senhor daquela casa, dizendo assim: não vai ser água amanhecida, porque talvez contaminou essa água. Não vai ser água dormida, porque talvez alguma coisa contaminou essa água. Então ele tinha o trabalho, ele tinha o esforço de descer na fonte. Ele ia na fonte e dava a água do dia. Água do dia, meu irmão. Água do dia, né? Se fosse hoje, não é aquele café amanhecido, não, meu irmão. Não é aquele café de anteontem, não. É aquele café mesmo coado na hora, né?
coado, não é aquele café escaldado, não é coado, no coador ali, não é fervido na água, não. Então, se fosse traduzindo para os dias de hoje, é isso. Não, vou fazer um cafezinho que para o senhor agora, quentinho, fresquinho, da hora. Querido, que honra. Você teve o cuidado, você desceu na fonte, foi lá pegar uma água potável, limpa, pura. Para mim, nossa, que honra, né? Então, essa é a ideia, essa era a cultura, essa era a aplicação, a metáfora que Jesus está dizendo, que o servo fazia isso, ele descia lá na fonte. Para descer, dava trabalho, era cuidadoso, o servo era cuidadoso com os convidados de honra. Como é que a gente vai aplicar isso para a igreja? Querido, simples. Como vamos receber os nossos convidados de honra aqui na igreja? Da mesma forma, querido, da mesma forma. E aquele servo recebia aquele convidado, não era em nome dele, era em nome do seu Senhor. Era em nome do seu Senhor, do seu amo. Ele recebia, porque ele era um representante, aquele servo representava lá o Senhor da casa. E hoje, nós aqui na igreja, no reino, quando a gente recepciona alguém, quando a gente dá boas-vindas para alguém, quando a gente fala para alguém, nós estamos representando quem? Nesta casa? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fazendo as honrarias do Rei. Nós estamos no reino. Quando a gente recepciona as pessoas no reino, a gente está fazendo, né? E ele tratava com as devidas honras, né? Buscava água lá no poço, água lá na fonte, né? Lá na cacimba, seja de qual região for, na cacimba, eu lembrei. Cacimba, irmão, né? Lembrei da cacimba. Alguém aqui acha que é cultural, ela é uma fonte de água, né? Aquela cacimba lá, aquele córrego lá, negócio. Então, irmão, ele descia lá. Então, quando você dá um aperto de mão para alguém, você está dando água fresca. Quando você sorri para alguém, é água fresca, é um sorriso do dia. É um sorriso, você está marcando a vida de alguém. Quando você dá boas-vindas, quando você convida alguém, que você trata alguém nesta casa, meu irmão, você está dando água. Você está oferecendo água, tá? Então, essa é a ideia de tratar os convidados de honra, com muito zelo, com muita honra, né? Com muito respeito, e não é com coisa amanhecida, envelhecida, não, é do dia, é da agora, é do momento, é de hoje, é aqui, é agora, meu irmão. Deus está contigo, bem-vindo nessa casa, o irmão que está do seu lado, né? Aqui, ó, o Adriano estava me contando que ontem ele estava aqui na oração, ele pediu para o Senhor, Senhor, eu só quero um abraço. Um abraço. E tem um momento da oração que os intercessores vêm orar, vêm para frente orar pelas pessoas. E ele é um dos intercessores, veio orar pelas pessoas. E ele está orando pelas pessoas. De repente, chega uma criança e ele vai orar pela criança. A criança diz, não, eu não quero que você ore por mim, não. Eu quero te dar um abraço. Uma criança, querida. Eu quero te dar um abraço. O que ele pediu para Deus? Um abraço. Um abraço. Isso aí é água, meu irmão. Isso aí é um copo de água. Deus botou um copo de água na mão dela e diz, vai lá entregar para o meu servo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E lá, olha a ideia desse texto aqui. João 7,37. João 7,37. No último dia da festa, a festa das cabanas, né? No último dia da festa. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, olha só o que ele disse, ele colocou de pé, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se eu não entender a cultura, eu não vou entender esse texto, a cultura do judeu, a cultura dessa época, a cultura do agoeiro. Já ouviu falar? Do agoeiro? O agoeiro, nas grandes festas em Jerusalém, nas grandes festas da Páscoa, que é a Pessa, Sucote, que é a festa dos Pentecostes, né? Na festa de Shavuot, né? Que é a festa de Pentecostes, Sucote, que é a festa das cabanas, nas grandes festas, aglomerações.
sempre tinha um homem com um cântaro na cabeça, de água. Quem tem sede, vem a mim, beba, eu estou com água. Olha que lindo, querido. Por isso que a gente não entende alguns textos da Bíblia, se a gente não entender a tradição, não entender a cultura. Por que Jesus está dizendo isso? Porque havia essa tradição, essa cultura, esse costume do agüeiro. O agüeiro era aquele que andava nas ruas das grandes festas com um cântaro na cabeça, dizendo: quem está com sede, vem a mim e beba, vem, tem água. Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluias. Ele era o agüeiro espiritual. Você, meu irmão, é um agüeiro. Você tem água para oferecer, água fresca, água limpa, água potável, água pura. Se você parar alguém na rua e entregar uma palavra, você é um agüeiro, você está entregando água fresca, água viva. Se você lá no hospital visitar alguém, se você lá na casa for visitar alguém, for orar por alguém, se você alguém te parar na rua, lá no teu trabalho, um conselho que você dá, isso aí, meu irmão, você está servindo alguém, você está servindo água, você está dizendo: eu tenho uma fonte de água viva dentro de mim, glórias a Deus. Graças a Deus. Então, a gente precisa resgatar essa cultura. Jesus está dizendo